E aí, turminha? Hoje eu vou falar de outro spin-off de Fate. Aí você se pergunta, mas Gridman vai falar de outro spin-off de Fate? Sim, eu vou falar porque, por incrível que pareça, os vídeos de spin-offs super desconhecidos foram extremamente bem aceitos por vocês. Vocês conseguiram fazer uma resposta ao meu trabalho muito satisfatória. Eu me senti muito na vontade de fazer mais conteúdo. Obrigado pela inspiração. Quanto mais vocês interagem e mostram que gostam, mais eu produzo para vocês. E com Fate Prototype não vai ser diferente. Mas antes disso, saca uma curiosidade. Fate Prototype, pelo nome, você pensa que seria o protótipo inicial do que seria a ideia de Fate. Mas eu considero que ele é o protótipo das características de Fate, e não da trama ou da narrativa em si. Porque se você pesquisa sobre as ideias originais sobre Fate, muitos elementos não são nem sequer citados em materiais que falam sobre Prototype. Você tem muita coisa pensada e descartada que você nunca vê em Prototype. E Prototype, quando você pesquisa, ele parece ser mais uma ideia de história fechada que só foi mudada. Ou, teoricamente, ele parece mais uma história baseada nos elementos de Fate do que qualquer coisa. Justamente por isso, na minha visão, Fate Prototype não é verdadeiramente o protótipo ou a idealização do que deveria ter sido a franquia. Ele é uma coisa bem diferente. Principalmente pelo seu início. Fate Prototype já começa na Segunda Guerra do Santo Graal, um grande evento desse universo que é o que faz a trama principal rodar. E aqui se passa 8 anos e a nossa protagonista ela já tem envolvimento com a magia. Ela já é uma maga, Ayaka, o nome dela, mas ela quer viver como uma humana normal, ela quer viver uma vida normal. Justamente porque a primeira guerra do Santo Graal e esse evento de magos a causou um trauma gigantesco. Então ela tenta necessariamente evitar com que isso se repita, se abstendo e ficando distante do mundo da magia. O que, claro, querer não é poder, e a Ayaka se dá muito mal quando um novo ritual da Guerra do Santo Graal simplesmente joga ela para ter que lidar com um bando de maluco que controla servos extremamente perigosos. A coitada se fudeu bonito nesse caso. Mas graças a Deus ela invoca o homem bonito, tesudo, gostoso que é o Rei Arthur. A primeira diferença gritante desta obra é que aqui o Rei Arthur, ele é o Rei Arthur mesmo. Ele seria o Rei Arthur que a gente conhece. Homem e tudo mais. E corno. Não que a Saber não seja corna também no original, mas vocês me entenderam. Então, a Ayaka jogada pra Guerra do Santo Graal e assim segue. Curiosamente, Fate Prototype, ele não tem um anime. Ele não tem um filme. Ele tem um OVA, que mais parece um trailer do que poderia ser uma adaptação animada de Prototype. E bom, Fate Prototype ele tem um curioso OVA. Não é um primeiro episódio de anime para apresentar a história, muito longe disso. O OVA de Prototype segue recortes muito similares a trailer. Mas a ideia da história aqui é bem passado. Dá para você entender qual seria a narrativa ou simplesmente qual é o contexto por trás de cada uma das cenas apresentadas. Você tem uma introduçãozinha, você tem um drama bacana e você tem umas cenas de ação curiosamente muito bem feitas. Esse OVA já tem um tempinho já, mas cara, ele é muito bonito. Ele dá de 10-0 em muito anime das temporadas atuais. E é uma boa experiência. Se você não conhece Fate Prototype e ficou curioso, ou se você joga Fate Go e quer saber de onde caralhos vem o Arthur Homem, que sim, o Arthur do Prototype, ele existe no Fate Go, e se você simplesmente quer saber mais da franquia de Fate, é um interessezinho aí, dá uma olhada como material extra. Fate Prototype, pelo que eu ouvi dizer, pelo que eu pesquisei, ele tem muito material extra, ele tem artes oficiais vazadas sobre o anime, mas eu não consegui achar muitas delas. Mas se você quiser pesquisar pela internet, você pode achar algumas artes promocionais. Ele também tem, na teoria, um CD-RAMA, mas eu não achei em nenhum lugar para escutar, então não sei se esse CD-RAMA realmente existe, ou se é só uma trollagem na Wiki. E dizem que ele tem uma adaptação da primeira versão da guerra. Mas no máximo que eu achei foi, sei lá, uma
prequel de uma capa de uma light novel, eu acho. Nem sei se isso existe. Mas tá aí, se você gostou de Fate Prototype e quer muito saber e perder muito do seu tempo, você tem um material extra aí para dedicar umas horas de vida. Outra curiosidade que eu esqueci de citar é que eu acho que Fate Prototype ele tem um tom mais religioso. Os selos de comando são asas e a espada Excalibur aqui é facilmente citada como espada santa. E esse tom mais divino ele tem uma representação mais forte, até mesmo dita. Afinal, nós temos literalmente o Gilgamesh citando o fruto do céu, o que eu não vejo porque que isso poderia ser um nome pro fantasma nobre dele, a não ser se tivesse um tom mais religioso, já que quando seu selo de comando é aberta, você tem a existência de asas. Mas isso é só uma coisa que eu vi no trailer e achei interessante. Eu não pesquisei muito a fundo de qual seria a história do Prototype, porque eu tô trazendo a ideia de que existe este OVA, se você estiver interessado em ver, pô, é um material extra para você dar uma olhada. Em resumo de tudo, é só uma ideia interessante, bem executada, que até agora a gente nunca viu ela ser formada ou alguma coisa a mais dela. Me sinto meio triste com isso. Fate Prototype parece que seria uma boa trilogia de filmes, um bom substituto para Heaven's Feel. Mas então, olha só, uma brincadeirinha bacana. Além de pedir para você se inscrever neste canal e deixar seu like, coloca aí nos comentários quantos Arthurzinhos ou Artolhazinhas você achou neste vídeo, porque eu vou fazer questão de entupi-lo com esses easter eggs. Tchau. Cuidem-se e não façam magia negra, crianças. Ela é ruim.